minha conta e tal. E aí continuei a escrever para minha mãe e tal, e continuei a ler e tal. E olha, incrível, eu estava condenado a 132 anos de cadeia, eu tinha 22 anos de idade, e eu não conhecia nada da vida. Eu conhecia poucos metros quadrados da minha vida, só o meu bairro, e não conhecia mais nada, né? E assim condenado a ficar o resto da vida preso, né? E aí começo nos livros encontrar novos horizontes, novas culturas, novas vidas e novas situações, que aquilo me fascinava. Era interessante pra caramba. Aos poucos eu fui sendo dominado pela paixão pelo livro, e aquilo tomou conta de mim. Quando eu percebi, eu estava lendo 10, 12 horas por dia. Eu vivia na biblioteca, eu só podia pegar um livro por semana, né? Então, eu pegava a lista do livro e pegava o livro na mão do companheiro aqui, todo mundo. Aí o livreiro passava distribuindo o livro, daqui a pouco passava o faxina recolhendo os livros e trazendo para mim uma pilha de livro para mim. E numa semana eu lia 3, 4 livros, desesperadamente, né? Estava tomando conhecimento da vida naquele tempo. Era uma criança, eu tinha 22 anos, mas era uma criança, porque eu não tinha sido criado como todo mundo. Eu fui criado em juizado de menores, né? Eu com 11 anos saí da minha casa, fugi da minha casa e vivi com um moleque de rua, criança de rua e tal, até que cheguei na penitenciária por conta disso e tal. Bom, e aí começa a minha vida, eu tinha saído do castigo e tal, e aí como eu continuo a ler e tal, e automaticamente começo a me afastar dos companheiros que haviam sido criados comigo em juizado, que eu conhecia na cadeia, que era tudo criminoso mesmo, né? E não tinha mais ideia com eles, e comecei a me aproximar daqueles caras que liam, que faziam poesia, que tinham conhecimento das coisas, porque é eles que me interessavam, a ideia dos caras me interessava. E aos poucos fui mudando a situação e fui crescendo, me desenvolvendo na literatura e aprendendo muita coisa, né? Até que em 1989 sai, 1979 sai uma lei, a lei 1819, que dava direito a um presidiário a frequentar uma faculdade, um curso superior, né? E não tinha sido disciplinada a lei ainda, né? Hoje em dia essa lei só é permitida para o regime semiaberto em São Paulo. E aí tal, mas não tinha sido disciplinada, era para todo mundo, até aí era para todo mundo. E aí eu entrei numas, eu comecei a pensar, eu vou fazer faculdade, eu vou chegar lá e tal, né? E comecei, eu arrumei um curso aqui, eu percebi na penitenciária que poucas pessoas conhecem o Instituto Universal Brasileiro. É um instituto que dá aulas por correspondência, né? E tal. Eu tinha amigos que tinham feito o curso de primeiro e segundo grau através do instituto, e eles tinham os fascículos, e me emprestaram os fascículos. Por quê? Porque eles não deixavam eu ir na escola. A escola era à noite, e eu tinha um carimbo desse tamanho na minha ficha, que eu era perigoso, porque eu tinha uma condenação de 132 anos de cadeia, tinha matado na cadeia, tinha latrocínio, a minha situação era periclitante, eles não me permitiam nada, né? Eu era para ser enterrado vivo ali e tal. E aí, voltou. aí eu comecei a estudar naqueles fascículos e me desenvolvi ali e fui fazendo exames supletivos, supletivos. Então tinha exame no meio do ano e no fim do ano. E aos poucos eu fui eliminando as matérias de primeiro grau, depois de segundo grau. Isso foi em 79 que eu comecei. Em 82 eu já tinha eliminado o primeiro e segundo grau. Por quê? Porque eu não estudava como se estuda aqui fora, numa escola, assim, de ficar 2 horas lá e tchau. Não, eu estudava 10, 12 horas por dia. Eu entrei numa situação, assim, de loucura pelo estudo e tal. Eu queria saber, eu queria ir para a faculdade. Era meu sonho, me transformar num advogado, né? E tal. E aí, então, me desenvolvendo naquele negócio e tal. Em 1982, eu escrevi uma carta para a Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, a PUC, né? E umas moças que faziam estágio dentro da penitenciária levaram a carta, e aí a reitora, era a reitora na época, me deu a bolsa de estudos, me deu a oportunidade de fazer faculdade, só que eu tinha que ser classificado no exame vestibular como todo mundo, não tinha moleza, e apresentar a certificação de primeiro e segundo grau, né? E aí eu já tinha a certificação, apresentei a certificação, e aí eu consegui, através de amigos e tal, consegui chegar que a minha mãe fosse falar com o Dom Paulo Evaristo Armes, que era o cardeal
o arcebispo de São Paulo. Né? E minha mãe foi falar com ele e contou minha história para ele, que eu queria fazer faculdade. E aí, ele com a PUC era da Igreja Católica, ele conseguiu que os examinadores da PUC viessem me fazer exame na penitenciária do Estado, comitantemente como fazia lá dentro da PUC, né? No mesmo tempo e tudo. E aí vieram fazer exame, daí veio jornal, televisão e tal, e aí eu fiz o exame, só que é o seguinte, foi muito fácil para mim. Eu estudava o dia inteiro, eu vivia para estudar. Então, no exame vestibular só cai matéria de primeiro e segundo grau, não cai outras matérias. Né? Eu conhecia decor, eu optei por francês. Na época eu já estava lendo francês, estava lendo livros em francês há muito tempo. Né? Eu não sabia falar, eu não sabia escutar, porque ninguém me ensinou, eu aprendi sozinho. Né? Eu aprendi a gramática, aprendi o dicionário, decorei o dicionário, né? Porque a gramática francesa é desse tamanho. A tábua de verbo deles é 2 páginas. Né? O dicionário deles é dessa finurinha, o nosso é assim, né? E tal. E aí eu decorei tudo, eu aprendi tudo aqueles negócios. Quando eu peguei o teste na mão de francês, para mim aquilo ali é uma moleza. Eu li todinho e tal, e eu tinha certeza que eu tinha acertado todas as questões. História é a mesma coisa. Eu lia a história como se lê um romance. Né? Era a minha praia, eu gostava, adorava história. Geografia, ciência, essas coisas eram muito fáceis para mim, fiz o exame. E aí quando acabou o exame, veio a Maria Cristina Poli, que era repórter da Globo. Ela veio com o microfone e veio conversar comigo. Aí me pergunta, aí ela pergunta, e aí, Luiz, como é que foi o exame? Né? E na cadeia tinha uma expressão que era muito comum a gente falar, que mamão com açúcar. Tudo que era meio fácil a gente falava, foi mamão com açúcar. Eu falei, foi mamão com açúcar. E soou com uma tremenda arrogância, né? Como que eu dissesse, é moleza, eu sou o bom mesmo e tal. Isso é moleza pra mim. Mas eu não tinha expressado isso, era uma gíria de cadeia, né? E ela olhou pra mim assim, eu percebi, ela não acreditou, né? Depois saiu no SBTV e tal, aí eu vi lá que soou mal mesmo e tal. Bom, passou 3 meses e ninguém me ligou mais nada, né? E aí eu pensei, estão me enganando, esses caras me enganaram, me fizeram escrever os negócios lá, me enganaram e já era. E tal, que eu não vou nem pensar mais nisso. De repente veio o guarda e fala, faz a barba e põe o uniforme limpo, que tem uma reportagem querendo falar com você. Aí quando eu saio, o holofote já pega na cara, opa! E aí tal, vamos conversar. Daí a minha Maria Cristina Poli de novo. Luiz, você sabe que eu acreditei em você quando você me falou e tal? Só que ela era uma excelente repórter, né? Ela pode não ter acreditado, mas ela foi saber o resultado. Naquele dia tinha saído o resultado. Eu fui o primeiro colocado no vestibular da PUC de 82. Foi uma tremenda glória minha. Eu havia sido colocado em toda a matéria de humanas, né? Não era só de direito. Mais de 5.000 candidatos e eu fui o primeiro. A japonesada toda inchou, ficou com a maior raiva de mim. Né? O pessoal dos cursos caríssimos que tem em São Paulo, né? Ficaram tudo com bronca de mim e tal. Bom, e aí, pelo fato de que o Brasil, naquele tempo, ainda era uma ditadura militar, né? Para vocês terem uma ideia, o governador de São Paulo, que havia sido imposto pelo presidente ditador militar, né? Era Paulo Maluf, né? Todo mundo aqui que se conhece o nome Paulo Maluf, quem é o Paulo Maluf, né? E tal. E aí, em 84, é feita a eleição para governador, mas aí já com o povo votando, né? O voto livre e tal. E aí entra o professor Franco Montoro, professor doutor Franco Montoro, que era professor da PUC. Que se eu estivesse fazendo o curso de Direito, ele seria meu professor de introdução à ciência do direito. Né? E aí, através do Dom Paulo Evaristo Armes, de novo, chegamos lá e tal, e chegamos no Franco Montoro e tal, e eu fui autorizado a frequentar o curso. Né? Em 84, dia 1º de março de 84, eu saí da cadeia e tal, com destino a PUC, sozinho, sem escolta, sem nada, né? Chego lá e tal, a minha mãe está me esperando na porta, assim, né? E foi a primeira vez na minha vida que eu pude dar uma satisfação para minha mãe. A minha mãe pôde falar, pô, esse é meu filho e tal, né? Que ter orgulho de mim, né? E aí
foi muito emocionante. Nós nos agarramos ali, e aquele monte de estudante para baixo e para cima, e eu preocupado, tá pagando maior mico, né? Uma choradeira, eu e ela. E eu ia estudando, nada, não ligava para nós, ele não estava nem aí com nós e tal, né? E aí comecei a vida de escola e tal. E aos poucos já fui me envolvendo na faculdade. Tinha um jornal Porandubas, né? Eu já comecei a escrever nos jornais, vieram me entrevistar, daqui a pouco estava escrevendo para o jornal. Aí o pessoal do DCE veio conversar comigo, né, o Diretório Central dos Estudantes, já me envolvi com esse povo todo e tal, me envolvi com o pessoal do CA, né, do Centro Acadêmico e tal, fizemos lá um seminário sobre a questão carcerária, trouxemos o secretário da Justiça de lá, que era o José Carlos Dias, na época, doutor José Carlos Dias e tal. Ele veio, trouxe o diretor da cadeia e dois presos do fechado, no debate e tal, e conversamos bastante lá, a estudantada ficou muito bem informada de como era a situação, né? Começa aí a política dos direitos humanos nas prisões do estado de São Paulo, né?